Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV e Net TV, canais 190 e 690. Você acompanha pelo portal sba1.com, o site do Bons Negócios, o portal do agronegócio brasileiro, também na Nel TV, no Paraguai e aqui no Brasil. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito de confinamento. E apesar de uma empresa privada ter falado há pouco tempo, nesta semana inclusive, que acreditava numa situação de elevação para confinamento no Brasil, essa é uma posição que particularmente não acreditamos e a maior parte dos analistas de mercado, quem acompanha esse mercado no Brasil, também não. Esse é o caso da Stonex e o seu diretor de pecuária, Caio Toledo, que falou durante a conferência da Stonex a respeito dessa questão de confinamento. A Stonex acredita num recuo para os animais confinados no Brasil, no geral, no ano, não menos que 25%. Então, o mínimo que vai cair esse confinamento nesse ano foi 25%, de acordo com o Caio Toledo. Ele também não acredita na posição dessa empresa privada, que trouxe números bem diferentes daquilo que todas as empresas estão dizendo e também do que a gente vê no mercado. Primeiro giro de confinamento foi fraquíssimo, praticamente inexistente. Segundo giro também não tem nada ali que traga qualquer mudança ou se mostre, pelo menos, frente àquilo que nós vimos nos 2, 3 últimos anos aqui no Brasil. Um outro dado importante é que o Caio Toledo, ele não acredita nessa situação que foi apontada de um confinamento maior no Brasil e coloca números de, no máximo, 3.850.000 animais confinados neste ano de 2020. E vamos falar a verdade, se tiver 3.850.000 animais confinados no Brasil o ano todo, vai ser demais. Também já é um número bem acelerado, mas é como ele disse, queda no mínimo de 25%, de acordo com a Stonex. A Agricultura BR agora fala a respeito de mercado de soja e nesta semana teve a confirmação por parte da Stonex, por conta da sua conferência, de números atualizados em relação à soja no Brasil. Um dos dados mostram aquilo que vem ocorrendo com a comercialização. A comercialização antecipada, de acordo com a equipe de Ana Luísa Lodge, chegou a 53%, que dá aí algo em torno de 70.216.000 toneladas já comercializadas. A Stonex, inclusive, durante a sua conferência, e a Ana Luísa Lodge dizia que nos próximos 3 meses a comercialização deve chegar até 70%. E é com ela mesmo que nós falamos agora, com a Ana Luísa Lodge, ela que é analista-chefe da área de grãos. E Ana Luísa, tem esse cenário de comercialização antecipada, como é que deve ficar este cenário uma vez que o Brasil vem com semeadura atrasada? Qual que é a avaliação da Stonex? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Sim, essa safra 2021, a comercialização da soja está bem adiantada. O produtor está num cenário aí de preços fortalecidos, prêmios fortalecidos e câmbio, o cenário cambial com o real bastante desvalorizado acaba sendo um ponto que favorece a antecipação das vendas. Como você mesmo disse, a gente já está com uma comercialização de 53%, bem adiantada em relação aos anos anteriores, a gente ainda está no começo do plantio, então o produtor ele se adiantou bastante nesse ciclo que está começando agora. Tá certo, Ana Luísa. Ana Luísa, tem um outro fator que eu acho bem interessante. A China, de certo modo, tem aproveitado o cenário dessa primeira fase do acordo com os Estados Unidos e comprado muito mais soja dos Estados Unidos. Essas compras, elas vêm ocorrendo, estão em grandes volumes, o mercado é aquecido, demanda está alta. Agora o que eu te pergunto é o seguinte, como a semeadura atrasada aqui no Brasil, neste momento, pode representar algum tipo de impacto sobre as vendas, as exportações brasileiras?
Olha, as perspectivas para as exportações, elas continuam muito positivas. A gente não tem dados de vendas de exportação para o Brasil, como os Estados Unidos têm, mas como a gente está com uma safra muito vendida, em geral, né, a venda do produtor está bem elevada, isso indica, né, que as vendas para o exterior também estão adiantadas. Com essa fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos, as exportações do Brasil e dos Estados Unidos, elas devem voltar a ter um padrão mais próximo do que a gente via antes da guerra comercial, né? Então, o Brasil deve continuar sendo a principal origem da soja que a China compra, mas a gente não deve ver aí o que a gente viu em 2018, né, com a China comprando o máximo do Brasil e aumentando a participação nas exportações brasileiras de soja, quando ela não estava comprando dos Estados Unidos. Eu acredito que a gente vai exportar muita soja ainda. A gente já está, como eu comentei, a gente já está bastante vendido, e tem a questão cambial também, que favorece muito a competitividade brasileira. Ana Luísa, tem um outro fator, falando da soja agora, da safra 19-20, é que a comercialização dela, ela já ocorreu, já não tem soja para venda no Brasil. Há muitos que acreditam, inclusive, que os números da safra 2019-2020, em termos de produção, precisam ser maiores, senão a conta não fecha. E o Brasil encerra o ano com um estoque muito baixo, mesmo considerando os históricos brasileiros, que são de estoques de passagem baixo mesmo, mas o estoque mais baixo aí dos últimos anos, ou nenhum. Como é que fica esse cenário aqui sem soja disponível? Realmente, a gente está numa situação que a safra 19/20 ela já foi praticamente toda vendida. Então, a gente vai ter um estoque de pastagem realmente muito baixo, o que a alimentação, né, reflete a preocupação com possível atraso na soja da safra nova do ano que vem, né? Vai demorar um pouco mais para a gente começar a ter oferta de soja no momento que a restrição de oferta no mercado doméstico ela é muito grande. Em relação à revisão de dados de produção, tem acontecido sim. A Stonex mesmo já revisou dados de produção de soja de safras anteriores, a Conab mesmo, cerca de um mês atrás, revisou várias safras passadas de soja, porque a gente tem visto que a demanda é muito forte, né, e o Brasil conseguindo atender essa demanda não só para exportação, mas para mercado doméstico, era um indicativo aí de que tinha mais soja do que foi estimado anteriormente. Ana Luísa, vou aproveitar para conversar contigo também a respeito do mercado do milho. Há cenários que foram desenhados em relação ao cereal que mostram uma situação total aí de ajuste entre oferta e demanda. Aliás, dá para dizer até que a demanda é bem maior que a oferta, os valores vêm altos, houve a liberação das tarifas, mas essa liberação de tarifas não deve trazer uma garantia de disposição maior, já que vai chegar muito caro no Brasil, a uma média de R$ 80 a saca, sem contar o frete para interiorizar. E olha que nós já temos milho a R$ 82 a saca para o mês de novembro na B3. Como é que fica o milho nesse ajuste total entre oferta e demanda? Olha, realmente o cenário para o primeiro semestre do próximo ano é de manutenção de preços fortalecidos, né? Se a gente olhar o balanço da safra 19/20 do milho, a gente aparentemente vê um estoque grande, né? Um estoque ao redor de 10 milhões de toneladas, mas isso daí é aparente mesmo, porque a gente tem que considerar esse estoque mais o que vai ser produzido na primeira safra, que é muito mais baixo do que da safrinha, que é o que vai oferecer oferta, que vai ofertar de milho no primeiro semestre. Então, é uma oferta muito justa para um consumo de milho muito grande que a gente tem aqui no Brasil. A gente espera que o consumo de milho na próxima safra, 2021, ultrapasse aí 70 milhões de toneladas, 71, 72 milhões de toneladas. Então, ficaria uma disponibilidade muito próxima do que a gente vai consumir antes de chegar a safrinha no mercado no segundo semestre. Então, realmente, a situação aí de câmbio também tem favorecido as exportações do milho ganharem força nesse segundo semestre. O mercado de milho também está com vendas mais adiantadas. A gente tem a questão do etanol de milho, que está ano a ano, o uso do milho para etanol está ganhando espaço, principalmente no Mato Grosso. Então, a dinâmica do mercado de milho
ela está realmente mudando, né? A gente não está vendo mais aqueles preços extremamente baixos no momento de entrada da safrinha, quando a oferta aumentava demais, né, e rapidamente, e ficava bastante milho disponível para os consumidores. Agora, os consumidores estão precisando se adiantar mais, planejar as compras mais antecipadamente, porque a dinâmica do mercado do milho vem mudando nos últimos anos, não só por causa do etanol de milho, da continuidade do crescimento da produção de carnes, mas também que o Brasil está se consolidando como um grande exportador de milho. Ana Luísa, você diria que essa safra 2021, até porque começa o ano com muito aperto, com pouca disposição de milho, não pode dar nada errado nela por conta do ajuste? Se algo tiver errado, aí sim nós teremos uma situação de aperto ainda maior? É uma preocupação, sim, né? Se a gente tiver um problema na safrinha, principalmente, que é a nossa maior oferta de milho, poderia aí complicar mais as coisas. E já tem essa preocupação porque o plantio da soja está atrasado, então a janela do milho safrinha vai ficar apertada também no começo do próximo ano. E a gente tem que olhar também o clima agora durante a safra de verão para o milho, porque a gente tem falado muito de soja, de atraso no plantio da soja, só que o milho, né, o Rio Grande do Sul, que tende a ser o maior produtor de milho nessa safra, as estimativas são que ele possa ter a maior produção de milho, já vem sofrendo aí com um clima mais seco, que pode afetar o potencial produtivo do milho também. Então, é uma preocupação grande, com certeza. Eu continuo falando de soja, mas agora falando sobre o mercado futuro lá nos Estados Unidos. Veja conosco como é que vem então os cenários. Nós temos aqui a posição de novembro, hoje com ajuste, tá? Depois de uma semana com tudo subindo, disparando, hoje temos algum ajuste aí para a soja. Posição de novembro, por enquanto vem queda, tá? Mas com soja tudo se altera. Novembro, 10 dólares e 69 centos mais 6 o bushel. Janeiro, 10,69, perdendo 4 pontos ali, perde pouco. É mais uma questão de realização mesmo. Março, 10 dólares e 57 centos o bushel, praticamente estável. E maio também, 10 dólares e 53 centos mais 2 por bushel. Dólar comercial, o assunto de agora, você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada. Hoje com alta, R$ 5,61 mais 6, elevação de 0,39% para o dólar aqui no Brasil. Então vem com alta hoje o dólar. E vou falar com o Walter Pulga sobre esse assunto. Pulga, dólar neste momento vai subindo, né? Vem alterando um pouco do que a gente viu nessa semana, operou com ligeiras quedas durante toda a semana. Como é que vem o mercado financeiro? Quais são as informações? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, ontem nós tínhamos alguma expectativa do dólar operar em baixa também hoje, porque ontem houve um recuo de 0,38%, no final terminava aí a R$ 5,59. Mas enquanto não há uma definição, ampla divulgação de dados sobre a economia europeia e mais sobre o que ocorre nos Estados Unidos, aquele acordo de estímulo, continuamos com um movimento aí difícil. Além do que, há uma saída muito grande de recursos do país, de investidores do Brasil, rumo a outros mercados, ou seja, a taxa de juros mais baixa desestimula investimento aqui. Mesmo com a Bolsa em alta em alguns momentos, na verdade nós tivemos uma fuga de capital este ano, de capital estrangeiro, e isso leva, lógico, a uma desvalorização do real e uma valorização do dólar. O dólar comercial agora opera neste momento em alta de quase 0,5%. Neste momento, agora, a R$ 5,61 mais 60, se bem que hoje já teve uma alta mais acentuada, chegou a R$ 5,62 mais 20. Então, o dólar reluta em ceder com a expectativa aí de desvalorização do real ainda continuando nos últimos meses. Portanto, real já perde aí cerca de 40% frente ao dólar este ano. Não é surpresa, embora analistas ainda aguardam uma queda para o dólar até o final do ano, que voltaria para a faixa de R$ 5,25. Agora, esse é o dólar comercial, dólar utilizado em mercado de bolsa, dólar utilizado para negócios, grandes negócios comerciais. Para quem vai viajar, dólar está muito mais caro do que este valor aí, viu, Fabiano? E vamos aproveitar para falar de bolsa, né? Porque o que acontece é que a nossa bolsa ensaia uma recuperação, e embora os papéis estejam desvalorizados no Brasil, há uma
uma alta na movimentação da Bolsa, passamos dos 102 mil pontos ainda hoje, fomos a 102.217 pontos, mas a Bolsa não resistiu. Agora vem em queda de 0,31%. O índice Bovespa, que passou agora há pouco de 102 mil pontos, recua para 101.599 pontos neste momento. Vou repetir, uma queda de 0,31%. Enquanto isso, os papéis de bancos continuam sendo valorizados, viu, Fabiano? Porque o que ocorre é que ontem nós tivemos alta de mais de 4% para todos os papéis dos grandes bancos brasileiros. Santander, tivemos também alta para papéis do Banco do Brasil, tivemos alta para papéis do Itaú Unibanco, Bradesco, e hoje essa alta continua. Agora há pouco nós tínhamos aí um movimento de alta para os papéis do Bradesco, mais 1,5%. Itaú Unibanco tinha alta de quase 1% de novo. Então há uma recuperação no valor de negociação dos papéis de bancos. Mas, lógico, né? Eles recuperam, na verdade, boa parte das perdas, porque esses bancos perderam nos últimos 6, 7 meses pelo menos 20, 25, em alguns casos até 35% do seu valor. Então, os papéis caíram muito, agora esboçam uma recuperação. E essas são as principais informações sobre o mercado financeiro. Agora, Fabiana, eu gostaria de destacar que uma notícia muito boa chegou hoje no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. É que a BRF, a Brasil Foods, recebeu a aprovação da China para retomar o embarque de frango da unidade de Dourados. Então, a BRF de Dourados recebeu a aprovação para retomar as exportações de frango para a China. A aprovação foi publicada no site da Administração Geral de Alfândegas, lá da China. E foi publicada nesse site, significa que ela é oficial. A liberação para a retomada das exportações para a China, que é um mercado estratégico para Brasil Foods, reforça, segundo a diretoria, o compromisso da companhia com a qualidade dos seus produtos e a segurança dos seus colaboradores. Bom, as exportações estavam suspensas, como foi amplamente divulgado, porque a empresa, que é a maior exportadora de frango do mundo, teve dúvidas, né? Causou dúvidas nos chineses em relação a surtos de coronavírus dentro da unidade de processamento de frango. Portanto, houve uma suspensão. Não há comprovação científica de que essas contaminações em funcionários, né? De que a chegada da Covid-19 entre os funcionários da unidade contaminassem alimentos. Por isso, a Brasil Foods recorreu, foi à China, explicou o que estava ocorrendo e a China aceitou todas as justificativas e voltou a liberar a exportação pela Brasil Foods, unidade de Dourados, das exportações de frango. É uma notícia que repercutiu positivamente em toda a região, afinal, lembrando, a diretoria lembra que Brasil Foods tem na China um mercado estratégico, é muito importante manter esse mercado sempre aberto. Fabiano? Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Por aqui você confere comigo como é que vem os valores negociados com soja nos portos do país. Nós temos aqui com entrega em novembro, referência da Grãos Corretora para portos de Santos e Paranaguá, a R$ 155,00 a saca de 60 quilos. É como vai encerrando a semana para a soja no porto. E olha, eu converso agora aqui para o Agricultura BR com um grande especialista, o Paulo Proman está aqui comigo. Vamos falar sobre confinamento, falar sobre pecuária. Paulo, prazer enorme falar contigo. Nós temos visto aqui no Brasil uma situação, nesse ano de 2020 específica, de uma redução mais elevada para confinamento, de 33% a 35%, de acordo com a maior parte das fontes de informação. Você tem um custo de produção maior na pecuária e tem uma arroba agora para negociação em novembro a R$ 290,00 e com projeção de subir mais. O que eu te perguntaria é o seguinte, para o pecuarista que não confinou, tinha intenção, mas não confinou por conta do custo, como que ele confinaria em 2020 e também em 2021? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou um grande admirador do canal do Boi. Essa pergunta é interessantíssima, né? Isso nos obriga a pensar muito, o produtor, nós estamos vivenciando mudanças imensas no nosso modo de vida e especificamente na pecuária, atravessando
momentos nunca antes vistos. Quem imaginaria que a arroba chegaria nesses patamares? Quem imaginaria que provavelmente no começo do ano que vem o Brasil vai importar milho? Ninguém. Então são mudanças acentuadas que fazem com que o produtor tenha que realmente sentar, fazer conta e planejar. Especificamente pensando no confinamento do que aconteceu esse ano, nós temos que diferenciar aquele produtor que tem a boiada dentro da propriedade, que vai terminá-la na propriedade como até uma ferramenta dele de manejo e que acaba cada vez mais crescendo esse tipo de confinamento, é relevante nos números nacionais. Ele faz parte do sistema dele, ele vai confinar de qualquer maneira, evidentemente, ele tem que se proteger, ele tem que travar a compra de grãos, ele pode travar a venda de arroba, lógico, nesse momento não era algo interessante, mas quem que ia prever isso? E aquele confinador maior que vai atrás do boi magro. Então nós temos uma reposição que está em patamares nunca antes vistos. Lógico, quando nós olhamos para frente e falamos, a arroba que eu vou comercializar esse boi lá na frente, ela vai se manter nesses patamares para que eu tenha a margem que eu estou esperando? E os grãos? Eu já comprei, eu estou comprando, ainda vou comercializar um patamar que o milho chega em uma casa que a gente nunca imaginou, um farelo de soja também. Então veja, no momento desse, ele tem que estar muito preparado com a questão de aquisição dos alimentos e não fazer contas mirabolantes na hora de venda. Por mais sedutor que seja olhar uma bolsa, ver um posicionamento da arroba futura, ele tem que ter o pé no chão. O que nós acompanhamos dos confinamentos esse ano 2020? Muitos dos confinamentos já vinham com um volumoso pronto, estocado, e compraram, felizmente, com antecedência os grãos. Já era um patamar mais alto? Já, mas não o que está hoje, outubro para novembro de 2020. Não. E a arroba, ela teve esse aumento significativo, então eles estão aproveitando, estão com um custo travado lá por agosto, julho dos grãos, e estão realizando agora, em novembro, em dezembro, a venda dos animais. Então, o que eu poderia dizer de muitos confinamentos que eu acabo acompanhando, que o resultado está bastante interessante. Olhando para 2021, fica essa dúvida. Como estarão os grãos, como estará a reposição? A reposição nós imaginamos que continuará subindo de uma maneira proporcional ao preço da arroba. Agora a grande dúvida é qual é o pé, onde chegará o milho e o farelo de soja, principalmente. Paulo, você colocou um ponto muito interessante aqui para o telespectador do canal do Boi em relação à aquisição de alguns produtos. Junho a agosto nós encontrávamos saca de milho a R$ 35,40, era um valor considerado alto, e nós falávamos que mesmo depois da colheita da segunda safra, no mínimo manteria esse preço por conta da demanda internacional, que é muito alta. Esse pecuarista que está conseguindo comercializar agora e que travou esse custo lá atrás, aos 35, aos 40, que era caro, mas que agora é o dobro, praticamente, ele está conseguindo realizar, está fazendo a realização de lucros. Eu acho que esse que é o resumo da história. Exatamente. Ontem eu estive num confinamento onde o lucro por boi está na casa de R$ 700. Eu fiquei assustado, porque foi exatamente isso que você falou. Ele conseguiu comprar no momento que achava que estava alto, inclusive, depois foi perceber que não, mas vendendo muito bem hoje os animais, hoje em novembro. Então pensar em R$ 700 de resultado por um animal é muito alto. Nós brincávamos, se fosse na casa de R$ 200, estava ótimo. Então foi um cenário extremamente favorável para quem fez esse tipo de exercício. Vamos pensar aqui agora no pecuarista que está nos acompanhando em todo o Brasil, e ele teve a intenção de confinar, acabou não confinando, pelos mais variados motivos, mas o principal foi o custo de produção, que assustou um pouco no começo desse ano, e a expectativa para o começo do ano que vem não é diferente. Essa saca, se importar dos Estados Unidos, o nosso cálculo aqui é chegar a R$ 80 a saca nos portos do sul do país. Me diga uma coisa, para esse produtor que quer confinar em 2021, tem a ideia, tem o projeto, e muito provavelmente vai ter acesso a animais, né? Porque senão aí o custo realmente fica muito alto. Por onde que ele começaria essa gestão de processo, para não fazer com que o seu custo de produção superasse aí as suas margens? Muito legal. Primeiro eu diria muita cautela, muito estudo, gaste um tempo grande planejando. Faça simulações, faça cenários distintos e veja se ele está ficando palatável. O que nós temos observado, muitos pecuaristas começaram a querer produzir o seu próprio alimento. Não o volumoso, não só o volumoso, mas também o grão. O grão úmido tem crescido muito. Os produtores não têm silo para guardar o grão, mas o grão úmido entra como uma ferramenta dessa. Nós começamos a assistir muito essa movimentação. Esse é um produtor que ele vai entrar melhor. Ele vai entrar com mais coragem, ele vai fazer a conta e ele vai ficar animado a confinar o ano que vem. Os demais, quem está sujeito ao mercado, você muito bem pontuou, eu acredito nisso, a saca acima de R$ 80 para o ano que vem, de milho, eu diria cautela, eu teria muito cuidado, cada um sabe
o seu custo de produção. Agora, muita cautela com o boi magro também, com a reposição. Ela está subindo bastante e o receio é que nós não sabemos como ficará o mercado interno, pensando em fevereiro, março, abril do outro ano, do ano que vem, como isso representará no preço da nossa arroba, a comercialização da arroba. A exportação está tendo uma participação fantástica, pode continuar, mas o mercado interno é uma grande dúvida de como vai ser no começo do ano que vem. Então eu diria assim, cautela, faça vários cenários e veja se está ficando palatável a conta. Paulo, pensando na fazenda, na gestão de propriedade, até pela minha experiência pessoal, olha só, o que eu vejo. O pecuarista, produtor rural, ele às vezes tem dificuldade na gestão da sua pastagem quando ele trabalha com volumoso. É até uma questão de cultura. Como conseguir trabalhar isso na fazenda e passar isso também para os seus funcionários? Perfeito. Não é simples, nós sabemos que manejar pasto é uma arte. Não é fácil, não é fácil. Essa é a primeira constatação. Se nós começamos a intensificar, nós precisamos intensificar para pagar as contas, a terra está cara, a agricultura está querendo entrar nas áreas de pecuária e está certo, isso aí nós estamos nivelando por cima. Nós precisamos intensificar. Quando nós intensificamos, nós criamos um problema a mais dentro da porteira, que é o quê? O período da seca, nós aumentamos a lotação nas águas, os pastos estão respondendo, e como fica teu período seco? A tua lotação vai ser maior, você está com mais gado na fazenda. Então esse é um conceito que o produtor tem que ter, ele tem que armazenar para a seca. Como fica isso para aquele que é um pouco mais tradicional? Que ele comece a criar essa cultura de produzir um pouco de volumoso para ser usado na seca. Maneje bem seu pasto, lembre-se, tudo que você fizer para o pasto perene é nas águas que ele responde, na seca ele pouco responde, então nós precisamos equacionar, equilibrar um pouquinho mais essa disponibilidade. Esse planejamento forrageiro é fundamental. O que a gente vê na prática? Que o produtor ele precisa criar condições de produzir um pouco mais de volumoso para usar no período seco. Bom, e essa questão que você colocou aí é técnica, é tecnologia, também é acessível. Eu estou lembrando agora de uma pesquisa da Embrapa, Paulo, até saindo um pouco, mas dentro do que nós estamos conversando, mas uma pesquisa da Embrapa que dizia o seguinte: nos próximos 20 anos nós vamos ter quase 50% dos atuais produtores rurais nas mais diversas áreas de atuação saindo do mercado. Para o pecuarista que não quer sair, ele precisa estar de olho nisso, de olho em como confinar, em como trabalhar melhor o seu gado, a sua propriedade, por menor que seja, que não existe propriedade pequena, não é isso? Perfeito, bem lembrado por você. Esse estudo, ele acende, não é luz amarela, é luz vermelha. E se nós pararmos para pensar, faz todo sentido. Então a única saída para o produtor, a única é intensificar. Nós vamos precisar produzir mais. Mas não produzir mais para bater no peito e dizer eu produzo bastante. Não, é necessidade. Ou eu produzo mais, saber. Aí uma coisa muito importante para dizer, não é sair desembolsando e produzindo mais. Não é a todo custo. É saber desembolsar. É onde vou alocar os meus recursos. Então, em síntese, precisamos produzir mais com racionalidade, cuidando muito bem do que eu desembolso. Essa é a única saída. E aí sim entra o bom manejo do pasto, a produção do volumoso para usar nesse período e o confinamento, até mesmo como uma ferramenta para que nós possamos manejar adequadamente os nossos pastos. Tá certo. Paulo, obrigado por conversar conosco aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. O Brasil tem um dos maiores, para não dizer o maior custo logístico do mundo quando o assunto é agronegócio. Mas provavelmente, se estender para outras áreas, também será muito elevado. Tendo em vista isso, só tem uma solução no Brasil: investir em ferrovia e hidrovia para baixar o valor do frete. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Berenice Leite. O frete mais caro do mundo. Em um país onde 65% do transporte da safra é feito por caminhões, essa é a realidade do setor produtivo brasileiro. Em termos de commodities, o custo interno de outros países é bem menor se comparado ao Brasil. Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, onde se concentra a maior parte da produção de grãos do país, a distância média até o Porto de Santos é de 2.000 quilômetros. E quem arca com esse custo é o produtor. Sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor executivo do Prologística, Edeon Vaz. O Brasil, ele tem 65% do nosso transporte da safra
é feito por caminhões. Nós temos no Brasil o frete mais caro do mundo em termos de commodity. Por quê? Porque nós usamos caminhão. Nos outros países, a Argentina, por exemplo, a distância média dela, da lavoura até os portos, é 300 quilômetros. A distância média dos Estados Unidos até os portos é 1.000 quilômetros. A distância média Brasil é 1.100 quilômetros. Mas, levando isso para o centro-oeste, no caso Mato Grosso, onde nós temos a distância média até os portos é de 2.000 quilômetros, nós temos um custo extremamente elevado. Então, nós temos ali, de Sorriso, Mato Grosso, até Santos, e de Santos até Xangai, na China, nós gastamos 110 dólares. Agora, por que nós gastamos 110 dólares? Porque o nosso custo interno é muito alto. O custo marítimo nosso é igual aos dos outros países, 36, 37 dólares, mas o nosso custo interno é muito alto. São 84 dólares para esses 2.150 quilômetros. Os Estados Unidos, eles têm uma logística aquaviária, ou seja, o uso das hidrovias do Mississippi e seus afluentes, eles conseguem ter um custo interno extremamente menor que o nosso. Então o custo interno deles, numa média entre o hidrovia e a ferrovia, ele gasta 20 dólares no interno, mais 36 dólares no marítimo. Então, por que eles têm isso? Bom, primeiro que eles têm o sistema de hidrovias do Mississippi, e nesse sistema, que tem 119 eclusas, eles têm um transporte extremamente barato. Para 1.500 quilômetros, eles cobram entre 10 e 18 dólares, porque no caso deles, o frete dos grãos é feito como frete de retorno. Bom, então se eles fazem o frete de retorno, o que eles estão levando? Eles estão levando carvão mineral para as termoelétricas e estão voltando com grãos a serem embarcados nos navios. Por isso fica tão barato. Mas eles têm 220 mil quilômetros de ferrovias. Quando a gente calcula o frete do meio oeste americano até os portos de Seattle, já no Pacífico, esses 3.000 quilômetros, eles gastam, em média, 33 dólares. Então, considerando a média do hidroviário mais o ferroviário, são os 20 dólares que eles gastam. Nós gastamos 110 dólares para colocar na China e os Estados Unidos gastam 56, né? Então, nós basicamente estamos perdendo 50 dólares, né? 54 dólares, por não termos uma logística adequada ao transporte de commodities. As commodities do Brasil, ela acaba sendo retirado essa diferença do bolso do produtor. Então você reduz a rentabilidade do produtor para que você tenha um produto à base do mercado internacional. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que incentivar as hidrovias, as ferrovias, para que a gente consiga, talvez não empatar, que é um pouco mais difícil. Nós temos que aumentar o número de ferrovias e o número de hidrovias. Nós temos poucas hidrovias hoje em exploração no país, nós temos alguns rios que a gente chama de rios navegáveis, que é o caso do Madeira, o caso do Tapajós, no futuro o do Tocantins, e a única hidrovia que de fato nós temos no Brasil é a Tietê-Paraná. Essas hidrovias precisam de investimento de sinalização, balizamento, derrocamento, dragagens, para que ela de fato seja uma hidrovia. E por outro lado, nós precisamos de ferrovias que substituam o transporte rodoviário de longa distância. Porque o transporte rodoviário, ele sempre vai existir. Ele precisa alimentar as ferrovias e as hidrovias.
E nessa alimentação ele vai ter aí uma distância média de 400 quilômetros, o que seria muito bom para quem transporta, para o transportador, assim como para o nosso setor produtivo. De Brasília, Berenice Leite. Vamos concordar que o frete mais caro do mundo é um motivo de vergonha. Vamos trazer agora informações a respeito de como que vem o mercado da soja, Bolsa de Chicago, aqui no Agrocanal, a primeira vez que eu trago, vinha com queda, a queda continua, mas agora menor, já com as posições mais longas aqui, em instabilidade. Posição de novembro, 10 dólares 70 centes mais 4 bushel, janeiro, 10 dólares 69 centes mais 6, março, 10,58 mais 4 e maio, 10 dólares 54 centes mais 4 por bushel. Confira comigo agora como é que vem o dólar comercial, cotação aqui no Brasil vem com alta, agora um pouco maior, 0,48% de alta, a R$ 5,62 mais um. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui no Agrocanal hoje. Está tendo um grande evento lá pelo canal do Boi, mais um grande leilão. Desejo a todos uma excelente tarde, um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira. Um grande abraço a todos e até lá!